voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Melhoraria alguma coisa? Eu acho que eu não consigo pensar a minha maternidade assim muito dissociada dessa tarefa pastoral. Então, talvez vocês, nas suas outras profissões, tenham experiências um pouco diferentes, como a ideia aqui é opinativa, né? Mas o que acontece? Quando você é um médico, você trabalha no hospital, aí você deixa seu jaleco lá, e você vem para casa, e você é o cara dentro de casa. Uma das coisas difíceis é dissociar o papel de ser mãe das minhas filhas e a tarefa pastoral também sobre elas. Se eu pudesse pensar novamente, a igreja está pecando em não formar pastores e pastoras para as crianças. Com quem as crianças vão reclamar dos seus pais, quando os pais são os pastores? A igreja tem que ter gente que pensa que o ministério pastoral infantil é tão ou mais importante do que o ministério dos adultos, porque quem dá trabalho é adulto, criança não dá trabalho não, gente. Não dá não, criança faz bagunça, adulto dá trabalho, entende? Criança faz bagunça, adulto dá trabalho. E a igreja às vezes não pensa isso. A gente, como participantes de uma igreja, a gente deveria demandar que a igreja tivesse pastores, que ouvissem, pastoras, que ouvissem as nossas crianças. Porque professor de escola dominical não pastoreia nossas crianças. Estou falando de pastoreio. Porque, eu vou contar assim rapidamente uma história que me aconteceu recentemente. Um pastor meu disse, minha filha saiu da igreja, bispa, e o que eu vou fazer? Aí eu disse, o que aconteceu com sua filha? Não, foi para uma outra igreja. Eu, graças a Deus. Aí ele, mas é um absurdo, porque saiu da igreja metodista, foi para outra igreja. Como que fica a minha reputação intacta? Sua filha foi para outra igreja. E aí, ele estava sofrendo com aquilo, e eu disse para ele assim, olha, sabe o que acontece? Sua filha nunca teve um pastor. Ela tinha um pastor. Ela quer ter um pastor para ela falar, nossa, você não sabe, meu pai fica lá na igreja o tempo inteiro, não cuida de mim. E aí o pastor vai traduzir para ela algumas coisas e ouvir e acolher. E ela vai ser pastoreada. Aí quando ela chegar dentro de casa, você pode deixar esse papel para aquele cara, graças a Deus é ele. Você pode dar bronca agora. Você pode reclamar que ela chegou tarde. Você pode ser pai. E ela pode ficar com raiva de você, porque do pastor é mais difícil ficar com raiva. Mas do pai a gente pode ficar. E a mãe. Então assim... Muitas vezes as minhas filhas hoje vivem as suas lutas e eu oro para que elas tenham experiências com Deus, mas elas não conseguem algumas vezes nem cometer os erros delas com a liberalidade de eu acolhê-las como mãe, porque elas têm medo de como isso vai impactar o meu ministério. É injusto. Então, igreja, levante líderes de criança. Pessoas que amem as suas crianças, que ouçam elas como as pessoas que elas são. Elas têm sentimentos, elas têm ideias, elas querem opinar. E às vezes elas não têm oportunidade de falar isso. Quando elas falarem lá, a gente vai se liberar para a gente poder ser a mãe. Se eu pudesse, eu teria levantado líderes de criança mais rapidamente comigo, que pudessem cuidar dos meus filhos para mim, nesse sentido do pastoreio. Eu vou querer ouvir o que foi já.